Então vamos lá, certo? Vamos começar a nossa boneca Maísa. E eu forrei aqui a malha, certo? Com ela dobrada, então eu uno as 2 partes e faço uma dobra no meio. Fazendo a dobra, eu forro na mesa esse tecido dobrado, certo? E venho aqui começando a posicionar os moldes e riscando. Eu começo pela perna, lembrando que a perna são 2 vezes, tá? Aí vocês não juntam muito, tá, uma peça com a outra, porque para não dificultar na hora de fazer a costura e o corte. Então eu sugiro deixar aí esse espacinho como eu tô fazendo, mais ou menos 1,5 cm. E aí eu venho posicionando os braços. 2 vezes. Então risquei aqui a primeira e risco a segunda. Bom, riscado, a gente afasta aqui um pouco e posiciona o molde da cabeça. Faço o risco. Lembrando, tá, que eu tô usando a caneta mágica. Eu coloquei na lista de materiais, inclusive, a referência da que eu uso, né? Mas tem várias opções no mercado. Essa caneta é muito boa porque, primeiro, que ela tem uma risca boa, como vocês podem ver. E depois que ela apaga, é só passar o ferro e aí ela some. Então, depois de pronto, eu vou lá e passo ferro pra apagar essa marquinha. E agora eu venho com o corpo, gente. Na parte do corpo, eu sugiro que vocês peguem um pedaço de tecido algodão cru, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Vocês pegam esse pedacinho, um pedaço que dê pra riscar o corpo, certo? E você vem com esse pedacinho e coloca ele por baixo da malha. Então você vem por baixo, da mesma forma que eu tô colocando aqui. Põe a parte de cima, fechando, certo? Por cima da malha. E eu venho com o corpo, posiciono e risco. Ele vai fazer uma espécie de sanduíche, certo? A gente põe um tecido mais firme por cima da malha. E por que que eu faço isso, gente? Para o corpo ficar mais firme, mais durinho. Isso faz com que a boneca ela fique mais firme mesmo nas perninhas. Então, ela não fica tão molenga, certo? Você também pode fazer da mesma maneira tradicional, né? Também, só fazendo a malha. Mas essa é uma sugestão que eu dou que fica bem legal, porque o corpo fica bem firme mesmo. E aí a gente risca e corta. Lembrando de cortar pegando todo o tecido, tá? Você pega o algodão cru e a malha por baixo, pega tudo. E aí, ó, você faz esse corte, tá vendo? Contornando o corpo, pra gente poder levar pra máquina. E as demais partes a gente também recorta.
E vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço o corte. É uma maneira que eu acho mais fácil, tá, gente? Eu recorto em volta dessas partes, faço ali o contorno. E aí fica mais fácil aqui pra mim costurar. Aqui agora com o corpo cortado, certo? Como vocês podem ver aqui, o algodão cru tá na camada de cima e de baixo, e no meio tá a malha. Aqui embaixo o algodão. E aí nós vamos costurar essa marcação. Não tem segredo, gente, é só seguir a linha, certo? Vai fazendo aí a costura reta, seguindo a marcação. Lembrando, deixar a margem, deixando a abertura. Então, a gente não costura essa parte de cima, que é a parte onde vai fazer o enchimento. Então, aqui o corpinho tá costurado e vamos pro resto do corpo. Com a cabeça, os braços, as pernas, o mesmo processo. Eu coloco aqui o alfinete para não correr o tecido. Lembrando que a malha tá dobrada e vamos costurando na marcação. E lembrando também deixar a abertura para poder fazer o enchimento. No caso da cabeça, a gente fecha toda a marcação, depois eu vou explicar o porquê. Não precisa deixar a abertura na cabeça, tá? A gente vai fazer a abertura depois. O bracinho, sim, deixa a abertura para poder fazer o enchimento. Eu deixo aproximadamente 2 centímetros. Nas pernas também. A gente deixa a abertura aí nessa parte de cima. Então, não fecha em cima. Como vocês podem ver aí. Costura pronta. E agora a gente vai cortar. Como que eu corto, tá? Aqui eu tô cortando, deixando uma margem de aproximadamente meio centímetro, certo? Eu não corto rente a linha, só na parte da base em cima. Mas as laterais e embaixo a gente corta, deixando essa margenzinha para fazer o pique. É só seguir desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo. E aí faz o piquezinho nessa margem. Isso vai facilitar no enchimento e na montagem. O corpo, a mesma coisa, a gente corta, deixando essa margem. E faz o pique. Essa aqui, né, eu corto, tá? Pra não ficar muito quadrado. O corpinho dela. E eu dou uma quebradinha só na quina. Bom, aqui estamos com as peças cortadas, certo? Costuradas. Como vocês podem ver, né, eu deixei aqui a margem, meio centímetro na hora do corte, certo? Para todas as peças.
respeitando a abertura aqui do corpo. A cabeça a gente fechou todo, certo? E vou fazer aqui agora a abertura. Então, você vem no meio da cabeça, marca aí e dá um pique com a tesoura. Você dá um pique e faz uma abertura. Mais ou menos nesse tamanho, gente. Não é muito grande, também não muito pequeno, é um tamanho que dê pra gente encher ali da melhor maneira possível. Eu uso esse enchedor aí, né, que é esse ferrinho, que ele é próprio para isso, tá? Ele ajuda muito pra gente virar o tecido na hora de fazer o enchimento. Lá no final vou colocar para vocês o link desses materiais da onde eu compro, certo? São todos pela internet, então é bem fácil de vocês acharem. E aí com ele eu venho virando todas as peças. E aí o bom dele, né, como ele tem esse ponta, facilita pra gente poder virar ali os cantinhos. Ajuda bastante. E a gente sai virando todas as partes. Lembrando ali dos cantinhos, né, sempre virar certinho para não ficar dobrado. E aí a gente tem aqui o corpinho pré-montado, né? Aí como é que vai ficar? A gente já consegue ter essa noção. E vamos pro enchimento dessas peças, certo? Essa parte do enchimento, eu sugiro que, assim, no meu caso, é muito relativo, certo? Vocês enchem da maneira que vocês acharem melhor. Eu costumo colocar bastante enchimento, que é para ficar bem resistente, bem firme, para não ficar muito molinho. Mas aí vai muito da pessoa. Se você gostar que ele fique mais molinho, só lembrando de preencher bem os cantinhos, então eu empurro até as pontinhas para ficar bem preenchido. Aqui, como vocês podem ver, ó, as aberturas que eu deixei, certo? E a cabeça, como que ficou? A gente encheu e ficou essa abertura. Aqui na perninha a gente deixa uma margenzinha, né, pra costura, certo? Eu marco aqui com alfinete. Marcando aqui também. E aí a gente fecha na máquina as pernas, certo? Então a gente posiciona aqui e fecha. E vai ficar assim a costura. Fica aí com mais ou menos 1 centímetro de folga, que é pra gente poder fazer as emendas no corpo. Emendar o corpo na perna. Aqui o bracinho, gente, eu uso uma técnica que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu arrumo, venho com a cola quente, coloco aqui, ó, na abertura e fecho. Essa é uma técnica que eu faço, que eu acho bem fácil, assim, pra fazer, pra fechar o bracinho, ó. Fica bem discreto, não aparece a cola, mas vocês também podem costurar na mão. Aí a cabeça aqui, a gente vai fechar, né, essa abertura, então, com um pedacinho da malha e essa linha, que é a linha, essa linha, gente, é como se fosse aquela linha, a gente costuma falar linha para pipa, que ela é bem grossa, bem resistente. Eu não indico aquelas linhas tradicionais de costura, tá? Porque é muito fina. Então eu prefiro realmente usar um material mais resistente para me dar mais segurança nessa peça. E aí eu venho fechando essa abertura.
Vocês podem ver que ela é uma linha bem grossa mesmo. E aí vou fazendo o transpasse. Feito isso, gente, ó, aí você pega um pedaço de malha, aquele pedacinho que sobrou na hora do corte mesmo, você põe, a cola quente na abertura, certo? No contorno, ao redor, e vem com a malha tampando. Essa é uma dica também que eu dou para dar mais resistência também para essa cabeça. Lembrando que essa parte, gente, vai ser a parte que vai ficar o cabelo, tá? Então não tem problema que vai ficar marcadinho ali, né, a marca do tecido, porque como vai colocar o cabelo, então não vai dar pra ver nada, tá bom? Ele vai ficar escondido. E aí eu colo o tecido, né, e tiro o excesso, pra não ficar muita sobra. E aí vocês conseguem ver que isso me dá mais segurança, tá? Não corre o risco do enchimento sair, ou a linha estourar, então ele fica mais firme e mais seguro. E para mim é super importante manter essa segurança nas peças, para que não venha ter problemas de soltar, descosturar. Aí com a mesma linha, tá, gente? Essa linha, como eu falei pra vocês, linha de pipa, né, mais grossinha. Eu venho agora fechando aqui a parte do pescoço, né, do corpinho dela. Lembrando que aqui, né, a gente tem o tecido de baixo e de cima, né? A gente tem a malha e tem o algodão cru. Aí eu faço essa dobrinha pra dentro dos tecidos, eu junto os dois. Faço uma dobrinha pra dentro. Como se estivesse embutindo mesmo. E vou fechando. Se você sentir dificuldade, você pode marcar com alfinete, tá? E ir fechando. Mas aqui eu consigo fechar na mão mesmo. Eu vou empurrando, dobrando, empurrando e vai dando certo. Só tendo cuidado com o enchimento para não ficar saindo. E aí eu vou fechando esse corpinho. Arrematando bem as pontas, tá? Como eu falei, a segurança é bem importante, assim, a gente manter uma peça que não venha ter problemas depois, de descosturar, nada disso. Então eu reforço muito bem todas as partes. Bom, aqui, com as partes já prontas, né, eu venho juntando no corpo, fazendo a marcação, certo? Com alfinete. E aí a gente levanta ela para ver se tá na mesma altura uma da outra. Se não tiver, é só reposicionar, marcar novamente. E aí eu venho aqui com a mesma linha, tá? A linha mais grossa. Eu venho emendando a perna no corpinho. Sempre reforçando, tá, gente? Pra ficar bem seguro, pra não correr o risco de soltar ou descosturar. Então eu gosto sempre de fazer bem arrematado. E fazer essa costurinha assim, reforçando mesmo. Pra não ter problemas depois. E aí a gente vem emendando. Até o final.
nessa parte aí da perninha. E mais uma vez, né, a gente vai reforçando, que é para ficar bem firme a perninha dela no corpo. E eu vou ajustando. E para fazer o braço, nós vamos usar o fio encerado, tá? Esse fio, ele é ótimo pra gente fazer essa parte aqui, que o bracinho vai ficar movimentando. Então, eu passo aqui a linha, duas pernas, tá? Pra ficar mais resistente ainda, apesar que o fio, ele é bem resistente. Mas eu gosto de dar essa segurada. E aí, eu começo aqui, pela altura da cabeça, e vou até o iniciozinho do ombro dela. Certo? Não esqueça de fazer o nozinho no final. E aí eu pego o braço, posiciono ele aqui, tá? Na altura do ombro. E faço aqui, transpasso a agulha de um lado para o outro. Feito isso, ó. Você vê que já dá um movimento. E aí você vem voltando. Faz o mesmo processo, tá? Só que agora voltando do ombro para a altura da cabeça. E aí quando você voltar, você dá um nó. Você puxa as duas partes. E faz um nó bem firme. Prontinho, tá aí o nosso braço regulável. Você pode colocar um botão também, tá? Fica bem legal. Mas aí eu prefiro deixar assim mesmo, até porque essa parte, gente, a blusa vai cobrir a manga, né? Então, e aqui do outro lado a mesma coisa. Eu venho começando da altura da cabeça, puxo até aquela pontinha ali do ombro, pego o bracinho, faço o transpasse, marco aqui, tá? Não esquecendo de marcar para não ficar muito abaixo nem acima. E eu marco, passo a agulha e venho novamente voltando. Do mesmo ponto que eu fiz indo, eu vou fazer voltando. Então, pego ali o pontinho do ombro e da cabeça. Uno as duas pontas e faço o nó novamente. Dou aqui dois nozinhos bem resistentes. Faço mais dois por cima, que pra ficar bem firme mesmo, tá, gente? Então, assim, não economize no nó. Pode dar nozinho, que quando a gente colocar a cabeça, não vai ficar aparecendo. Você vê que ele tá bem seguro, bem resistente. E aí eu já marco aqui, ó, posiciono a cabeça. E venho com a cola quente, tá? Marco aqui onde eu vou colar a cabeça, que é justamente esse meinho do pescoço. E posiciono a cabeça. Segura um pouquinho, tá? Pra poder essa cola secar. Isso aqui, gente, eu gosto de fazer pra facilitar na hora que a gente vai costurar, tá? Eu ainda vou costurar aqui essa cabeça, mas eu gosto de colar antes, que é pra ela ficar mais firme antes de fazer a costura, não fica tão solta. E depois de alguns minutinhos, eu já venho costurando. Então, com a mesma linha, tá? Com fio encerado, eu venho unindo essa parte do pescoço com a cabeça, tá? E mais uma vez, gente, pode ir reforçando bastante, tá? Eu gosto de deixar bem reforçado, então com a cabeça não é diferente. Eu venho juntando o pescoço com a cabeça. E isso fazendo a volta, tá?
E aí eu vou em volta todo o pescoço. A ideia realmente é que fique bem firme, tá? Pra não ficar mole, nem aquele pescocinho que a gente costuma ver muito, um pescocinho torto, né? Meio que caído. Então eu venho aqui reforçando bastante para dar essa firmeza. E aí vai ficar bem fixo o pescoço. Então aqui sempre puxando, tá? Encaixando de baixo por cima. Eu geralmente coloco aqui, ó, do pescoço, vou pra cabeça. E aí eu puxo até chegar no final. Você pode costurar uma volta, pode costurar 2 voltas também. Eu tô fazendo com essa cor aqui, que é pra ficar marcado mesmo, pra vocês verem, tá? Mas a ideia é que vocês façam com a cor da malha que vocês estão trabalhando. Se for uma malha mais clara ou mais escura, façam de acordo, porque aí vai ficar mais imperceptível. E aí, feito isso, tá prontinho aqui a montagem do nosso corpinho.